Olá! Sejam muito bem-vindos a mais um programa ICP Responde, o programa feito para vocês. Meu nome é Janaína e estou mais uma vez ajudando o nosso professor, Pastor Antônio Fonseca. Tudo bom, professor? Tudo bem, Janaína, graças a Deus. E antes da pergunta de hoje, já agradeço a sua participação. Peço que você deixe aqui o seu joinha, dê um toque no sininho e não deixe de seguir o nosso canal. Assim, você vai saber sempre que postarmos um vídeo novo. Agora, chega de moleza e vamos para a pergunta de hoje. Quem enviou foi João Aparecido, de Manaus, Amazonas. Ele pergunta: os médiuns recebem realmente o espírito de alguém que já morreu? João Aparecido, a sua pergunta ela é muito importante. Antes de respondê-la, João, eu quero deixar registrado que nós amamos todas as pessoas, independente de religião. Eu mesmo conheço muitos espíritas, são pessoas do bem. Os espíritas desenvolvem um trabalho muito bonito, digno da nossa admiração, na área filantrópica. Mantém creches, orfanatos, asilos, um trabalho muito sério. Eu mesmo já visitei, como pesquisador de religião, estes trabalhos e fiquei admirado com o zelo que eles têm nesta área assistencial. Portanto, João Aparecido, todo o meu comentário para a resposta à sua pergunta será no campo das ideias, no campo teológico, filosófico, nada pessoal. Deus me livre de fazer qualquer comentário aqui com o objetivo de ofender alguém. Dito isto, eu elaborei alguns slides que eu quero apresentar para você, João. E também, se algum espírito estiver me vendo, pode conferir, a fonte estará sempre no rodapé dos textos que eu vou ler. Vamos para o primeiro texto? Declara Allan Kardec que um direito imprescritível é o direito de exame e de crítica, do qual o Espiritismo não tem a pretensão de eximir-se, assim como não tem a de satisfazer a todos. Cada um é livre para aceitá-lo ou rejeitá-lo, mas depois de discuti-lo com conhecimento de causa. Para saber qual a parte de responsabilidade que cabe ao Espiritismo em cada circunstância, há um meio bem simples: inquirir de boa fé, não dos adversários, mas na própria fonte, o que ele aprova e o que condena. E isto é fácil, porque ele nada tem de secreto. Seus ensinamentos são divulgados e todos podem examiná-los. Observou, João? A pessoa mais importante do espiritismo moderno, chamado espiritismo científico, Allan Kardec, é o que disse que nós devemos examinar nas fontes, ou seja, nos escritos dos próprios espíritas, para depois chegarmos a uma conclusão. Toda a minha argumentação será sustentada nos escritos dos espíritas e na palavra de Deus, que sempre é citada pelos espíritas, inclusive Allan Kardec, embora a interpretação do grupo seja diferente da nossa. Existem, João Aparecido, duas doutrinas fundamentais do espiritismo. Uma é a reencarnação. Veja que o cristianismo histórico ortodoxo, o que nós ensinamos, ensina a ressurreição e não a reencarnação. A doutrina da reencarnação, João, nós encontramos em uma das religiões mais antigas do mundo, o hinduísmo. Veja que interessante. E o que ensina essa doutrina? Quando a pessoa deixa o corpo, na nossa linguagem, a pessoa morreu, ela migra para um outro corpo. No caso do hinduísmo, pode ir até para um corpo de um inseto, nascer novamente
num corpo de um inseto. Já no espiritismo moderno, científico, esse desenvolvido por Allan Kardec, isto já não ocorre. A pessoa, ao morrer, sai do corpo, mas continua viva e vai nascer no corpo de uma criança. E este ciclo vai acontecendo até a pessoa chegar na situação que eles chamam de nirvana, de iluminado. Olha que interessante essa doutrina. Já no cristianismo, que tem como regra de fé a Bíblia, a palavra de Deus, nós não encontramos essa doutrina. Nós encontramos a ressurreição. Portanto, todo o nosso ensinamento, tudo o que a Bíblia ensina é que a nossa vida é uma linha reta. Nasce e morre uma única vez neste mundo. E depois, segundo a palavra de Deus, segue o juízo. Então veja, tanto nós cristãos históricos ortodoxos como os espíritas acreditamos na vida após a morte, ou seja, na imortalidade da alma, que a pessoa deixa o corpo e continua consciente. No caso do ensino das Escrituras, existem duas possibilidades após deixar o corpo. Ou vai para um lugar de tormento e fica aguardando ali até o dia do juízo final, ou vai para um lugar de gozo, o paraíso, e fica aguardando até a volta de Jesus, onde aqueles que já deixaram o corpo receberão um novo corpo, um corpo glorificado. E os que estiverem vivos serão transformados para receberem também este novo corpo, um corpo glorificado, um corpo sem pecado. Então veja, recapitulando, para o Espiritismo a vida é um círculo, ela é cíclica. Sai do corpo, recebe outro corpo, nasce, sai do corpo, recebe outro corpo. No cristianismo, não. A pessoa, quando deixa o corpo, que nós chamamos de morte, continua consciente. Mas os que não temem a Deus, os que não têm compromisso com Deus, vão para um lugar de tormento. E aqueles que temem a Deus vão para o paraíso. E tem um detalhe importante. Não há possibilidade de comunicação entre os que estão aqui no corpo físico com aqueles que já deixaram o corpo. E aí entra a segunda doutrina fundamental do Espiritismo, onde é ensinado que há possibilidade de comunicação com aqueles que já deixaram o corpo. Percebeu a diferença, João? Agora vamos para mais um texto do Espiritismo. A identidade constitui uma das grandes dificuldades do espiritismo prático. É impossível, com frequência, esclarecê-la, especialmente quando são espíritos superiores, antigos em relação à nossa época. Entre aqueles que se manifestam, muitos não têm nome conhecido para nós. E, a fim de fixar nossa atenção, podem assumir o nome de um espírito conhecido que pertence à mesma categoria. Assim, se um espírito se comunica com o nome de São Pedro, por exemplo, não há mais nada que prove que seja exatamente o apóstolo desse nome. Pode ser um espírito do mesmo nível, por ele enviado. Aí encontramos o primeiro problema. Segundo a palavra de Deus, não há possibilidade de comunicação com aqueles que já deixaram o corpo, que já morreram. Segundo o Espiritismo, há essa possibilidade. Só que não tem como ter certeza, não tem como afirmar se realmente aquela pessoa que se manifestou, aquele espírito que se manifestou por meio do médium, seja realmente aquela pessoa que ele invocou, que ele chamou, que ele tentou a comunicação. Viu? Então, João, o próprio Espiritismo
é quem diz isto, que não tem como garantir que aquela pessoa que está se manifestando por meio do médium seja aquela pessoa com aquele nome. Agora veja que profundo esse outro texto, palavras de Allan Kardec, veja. Kardec diz que não ao assim se expressar. Insistir para obter detalhes exatos é expor-se às mistificações dos espíritos levianos, que predizem tudo quanto se quer, sem se importarem com a verdade e que se divertem com os terrores e decepções causadas. A fonte está sempre aí no rodapé. Então veja, o próprio Kardec, o fundador do espiritismo moderno, deixou registrado que não tem como, e ele chama inclusive de espíritos levianos, que ficam zombando das pessoas que estão desesperadas, buscando uma comunicação, de repente, com um ente querido que já morreu. Tranquilo até aí, João? Se tiver algum espírita me assistindo, por favor, consulte as fontes. Se quiser esses slides, eu envio para você, sem problema algum. Estou fazendo exatamente o que o próprio Espiritismo recomendou, que examinássemos os seus escritos, que são abertos, nada é secreto. Agora vamos para a palavra de Deus. Deuteronômio, capítulo 18, versículos de 9 a 12. Quando entrares na terra que o Senhor teu Deus te der, não aprenderás a fazer conforme as abominações daquelas nações. Em ti não se achará quem faça passar pelo fogo a seu filho ou a sua filha, nem adivinhador, nem prognosticador, nem agoureiro, nem feiticeiro, nem encantador, nem quem consulte a um espírito adivinhador, nem mágico, nem quem consulte os mortos. Veja que eu destaquei e coloquei na cor amarela. Nem quem consulte os mortos, pois todo aquele que faz tal coisa é abominação ao Senhor. Destaque aí, abominação ao Senhor. E por estas abominações o Senhor teu Deus os lança fora de diante de ti. Portanto, consultar os mortos é considerado na palavra de Deus como abominação. É uma coisa desprezível. Não é tolerado por Deus esse tipo de consulta. Agora vamos ver um texto no Novo Testamento. Hebreus capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. Está vendo, João Aparecido? Não existe a reencarnação, esta vida cíclica, circular, como ensina o hinduísmo e o espiritismo moderno. Não, a vida ela é linear, é uma linha. Nasce e deixa o corpo, morre e depois segue o juízo. Os que não temem a Deus, os que não têm compromisso com Deus, vão para um lugar de tormento e ficam lá aguardando até o dia do juízo final. É isto que a palavra de Deus nos ensina. E os que temem a Deus vão para o paraíso, um lugar de gozo, e ficam aguardando a volta de Jesus para receberem um novo corpo, um corpo glorificado. Portanto, não existe comunicação entre nós e aqueles que já deixaram o corpo. Mas daí, João, poderia alguém perguntar, mas o que acontece então em uma sessão espírita? Duas alternativas, João. Primeiro, pode ser uma fraude, pode ser um charlatão, e se algum espírita estiver me assistindo, não se ofenda, porque infelizmente charlatão
existe até no nosso meio. Não é exclusividade do espiritismo, não, de alguns médiuns. Esta prática, o charlatanismo, ele existe em todas as religiões, inclusive no cristianismo, entre os evangélicos. E Jesus chama os charlatões de falsos profetas. Isso está em Mateus, capítulo 7, versículo 15. Eles vêm no nosso meio vestidos como ovelhas, mas interiormente são lobos devoradores, são os mercenários. Então não é exclusividade do espiritismo, não, a fraude, a enganação. Faço questão de deixar isto registrado. Infelizmente, existe também em nosso meio enganadores. Segunda possibilidade, o que se manifesta é um espírito do mal. Veja, João, a primeira sessão espírita que nós encontramos na Bíblia, ela acontece no primeiro livro de Gênesis, capítulo 3, versículos de 1 a 5, onde o diabo apoderou-se do corpo da serpente. Nós encontramos também, na época de Jesus, pessoas endemoniadas. Veja, o endemoniado gadareno. Nós encontramos também o diabo entrando em Judas. Então veja que esta segunda opção alternativa para uma sessão espírita, ela está respaldada na palavra de Deus. Então, repito, ou é uma fraude, ou é um espírito do mal, demônio, ou até mesmo o diabo. Mas nunca a pessoa que já morreu. Mas aí, muitos espíritas buscam na Bíblia um argumento para defender a sua doutrina, a prática da necromancia, consultar quem já morreu. E aí eles vão lá para o livro de Samuel, no capítulo 28, onde Saul consulta uma necromante, uma médium. Mas quando nós examinamos o contexto, nós vemos que Saul, quando ele temia a Deus, quando ele obedecia a Deus, ele não permitia esta prática na nação israelita. Ele foi consultar uma necromante, uma médium, depois que ele estava desviado, fora da presença de Deus. Um outro detalhe do texto do primeiro livro de Samuel, capítulo 28, é que ele estava sem se alimentar. Ele estava fraco, estava apavorado, e ele foi à noite ter um encontro com a necromante. E uma outra coisa interessante é que o texto fala que ela viu deuses subindo da terra. Ora, quem são estes deuses? Só podem ser espíritos malignos. Um outro detalhe interessante também, a médium transmitiu para ele, da parte, entre aspas, segundo ela, de Samuel, a profecia, as palavras que ele disse não se cumpriram, conforme ela disse. Portanto, nós entendemos que ali também não foi Samuel que apareceu. Até porque, se o próprio Deus chamou de abominação consultar espírito de quem já morreu, como Deus permitiria esta prática? Então são várias informações que nós encontramos no texto que nos dá segurança para afirmarmos que aquela sessão espírita foi uma fraude ou manifestação de demônio, de espíritos maus, de um espírito mau, um espírito das trevas. Entendeu, João? É por isso que nós, com base na palavra de Deus, nas sagradas escrituras, não podemos, em hipótese alguma, concordar com a prática da necromancia de consultar os mortos e nem achar que o morto, aquele que já deixou o corpo, pode se manifestar,
por meio do médium em uma sessão espírita. Tá bom, João? Deus abençoe a sua vida, Deus abençoe a sua família. É com você, Janaína. Muito obrigada, professor! Agora você também já sabe. O ICP Responde foi feito para responder às suas perguntas. Se você está gostando do nosso programa, comente aqui embaixo, compartilhe com seus amigos. Assim você ajuda o nosso canal a crescer nas redes sociais. E não se esqueçam, se tiver uma dúvida, envie para teologia@icp.com.br. Muito obrigada e até a próxima!